Boa noite. O que eu quero falar para você hoje é para você confiar muito em Deus, fazer suas preces, fazer a oração do Pai Nosso, do Salmo 91, na sua casa, nos seus animais, nos seus gados, nos seus bois, nos seus carros, na sua casa. Nós estamos na quaresma, no final quase, né? Desse mês. E faz as suas orações, confia muito em Deus, nunca esquece de Deus, porque eu passei o tempo todo da minha vida cega, com olhos na cara e cega. Eu não enxergava as coisas de Deus, eu não via as coisas de Deus. Eu estava em outro lado que eu não estava enxergando, mas Deus abriu minha visão. E eu tive o chamado, você também vai ter seu chamado, e Deus quer você ao lado dele. Confie nele. Deus quer ver nós todos bem, feliz, alegre, mas na presença dele. Nunca esquece de Deus. Tudo que você for fazer, coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Se você vai na rua, fala: Deus, estou indo na rua, esteja comigo, não me deixe sozinha ou sozinho. Confia muito em Deus. Faz a prece nos seus animais, no sua chácara, na sua lavoura, na sua casa. É a palavra de Deus para você. Confia em Deus, que nem eu estou confiando. Eu sei, e estou falando aqui, eu sei que Deus está respondendo por mim o que eu não preciso responder. Porque Deus não deixa a gente enganado e Ele mostra para a gente. Porque Deus não deixa você enganado com nada. Então, desde do dia que eu comecei a falar da palavra de Deus, que eu estou recebendo perseguição, estou sendo perseguida, e Deus tirou pessoa que sentava aqui, ó, nessa mesa aqui, ó, que tinha 18 anos, muitos anos, 10 anos, pessoas que sentavam nessa mesa aqui, ó, comia comigo, bebia comigo, eu saía junto, tinha amizade, mas eu não conhecia o coração da pessoa. Deus já mostrou para mim várias vezes a pessoa, e a pessoa não é digna da minha confiança mais. Deus não gosta do ódio, Deus não quer ninguém de inimizade com ódio, mas só que Deus afastou muitas pessoas do meu caminho. E Deus vai afastar do seu caminho também. Quem é afastar do seu caminho, não chame para voltar, porque é Deus que vai afastar. Quem sair do seu caminho, não chame para voltar, porque é Deus que vai afastar. E você vai fazer essa oração que eu te falei aí, e confia em Deus. E tem uma mulher, aliás, duas. Você está usando o que não é seu. Foi tirado de alguém pelo inimigo. Eu vou fazer agora. Os portal tá aberto. Deus sabe que é verdade. Tem pessoas usando dons espirituais de outras pessoas, tirada pelo inimigo, passada para essas pessoas, essas mulheres. Não é de vocês. Vocês vão ter que devolver o que não é de vocês. Que o mundo espiritual está ouvindo. Deus sabe de todas as coisas. Você não tem o dom que não é seu, é de outra pessoa. Você vai devolver o que não é seu. Você está com o dom dos outros, passado pelo inimigo. E você
que tramou invadir, homem branco, homem moreno, que tramou entrar numa casa, fazer o mal para a pessoa, você vai ter a resposta que Deus vai te dar. Você nunca brinca com pessoas que é a menina dos olhos de Deus. Nunca brinca. Nunca brinque com Deus, porque Deus não é de brincar. Deus é a verdade. Ai de mim que eu estiver aqui mentindo. Ai de mim que eu estiver aqui mentindo. Deus é verdadeiro. Deus é a verdade. E eu tô falando isso aqui, porque não adianta você fingir e querer ser o que você não é e ter o que não é seu. Então, não é seu. E que Deus sabe que não é seu. O universo sabe que não é seu. O mundo espiritual, quem fez isso, tá sabendo que não é da pessoa. E vai devolver, em nome de Jesus. A porta que Deus abre para qualquer pessoa na face da terra está aberta. Não tem homem nenhum que fecha. Quando Deus fala, Deus dá ordem, até o capeta obedece. Porque quem manda é Deus. E eu vou falar aqui da palavra de Jesus quando ele andou na terra. É a palavra de Deus para você hoje. Eu vou ler o versículo do livro de João Batista. Jesus expulsa os vendedores do templo de Jerusalém. Então, Jesus expulsa os vendedores e os negociadores do templo em Jerusalém. Estava próximo à Páscoa, então eu escolhi esse mês para mim poder fazer a leitura, porque está próximo da Páscoa. Então, relembrando os 2000 anos de Jesus, que ele esteve aqui na Terra. Estava próximo da Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os negociantes de bois, ovelhas, pombas e mesas dos trocadores, que eles trocavam também, de moedas. Jesus fez um chicote de cordas. Expulsou todos do templo, com também as ovelhas, os bois, espalhou pelo chão o dinheiro dos trocadores, derrubou as mesas. Jesus derrubou as mesas. Disse aos que vendia, e Jesus disse aos que vendiam as pombas: tira isto daqui e não faça da casa do meu pai uma casa de negócio, de negociantes. Então Jesus expulsou eles e falou, fez um chicote e bateu neles, derrubou as mesas e falou assim: não faz a casa do meu pai uma casa de negociantes. Lembraram-se então os seus discípulos do que estava escrito: o zelo da tua casa me consome.
Então, Jesus, cada um de nós que está dizendo aqui na palavra, que tiver a sua casa, tem que zelar por ela, tem que ter o respeito pela sua casa e zelar por ela. Então, está escrito aqui no S168, vírgula 10, então está nesses capítulos também que está escrito também. Os judeus perguntaram para Jesus, que sinais nos apresentais? Tu, que sinais Jesus apresentais para eles? Para proceder, quer dizer, da forma que Jesus fez, né? Deste modo. Então, os judeus perguntou para Jesus por que Jesus proceder para agir desse modo com eles. Respondeu-lhe Jesus, destruí-vos este templo. Então, Jesus falou assim, destruí esse templo e eu o reerguerei em 3 dias. Ele falou que ele destruía e reergueria em 3 dias. Os judeus replicaram em 46, então que aquele negócio lá, aquele templo lá foi feito por 46 anos para erguer, né? 46 anos. Foi edificado aquele templo lá, que Jesus chicoteou eles lá. Aí Jesus, e este templo tu hás de levantar E Jesus respondeu que levantaria o templo em 3 dias. Jesus respondeu que levantava em 3 dias. Mas Jesus falava para eles do templo do seu corpo. Então, Jesus não falava daquele templo lá, Jesus falava do templo do corpo dele, do templo do corpo, que Jesus falava. Depois que reergueu dos mortos, então que Jesus, depois que Jesus morreu, que ele reergueu dos mortos, seus discípulos lembraram. Então, os discípulos lembraram também que Jesus levantou dos mortos em 3 dias. Então, o templo que Jesus estava falando era outro para eles. O templo que eles tinham que respeitar, eles negociando, fazendo negócio, baderna com pomba, carneiros, boi, trocando no templo de Deus. E Jesus não achou correto. Então, Jesus colocou eles para correr de lá, e eles perguntou a Jesus por que Jesus estava fazendo aquilo. Aí que Jesus falou que levantava o templo em 3 dias, e ele falou que o templo foi feito por 46 anos para erguer aquele templo. Então, era-se destas palavras que dissera deixa eu terminar aqui. Dissera, estava escrita na palavra de Jesus. Então, que eles lembraram que estava escrito na palavra de Jesus, que Jesus levantou o templo, é o templo de Jesus. O templo é o corpo que Jesus levantou em 3 dias. E depois que eles foram entender a palavra. Escritura e na palavra de Jesus, enquanto Jesus celebrava em Jerusalém a festa da Páscoa, muitos creia no seu nome, à vista dos milagres que fazia. Então, à vista dos milagres que Jesus fazia. Mas Jesus mesmo não se fiava neles,
Mas Jesus não confiava neles, porque ele já conhece o coração, porque os conhecia a todos. Então Jesus conhecia todos eles. Não necessitava que alguém lhe dissesse, então não precisava falar nada para ele, que ele sabia, porque ele é o Filho de Deus, ele já sabia de tudo, o coração, a mente, que Jesus nos sonda, ele vê tudo, só que nós pensamos que Jesus não vê, mas Jesus vê. Então, mas quem crê nele, mas Jesus já sabia todo o pensamento dos homens lá. Ele não necessitava que alguém lhe dissesse. Então, eu parei aqui, testemunho do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Então, aí essa foi a leitura que eu fiz para relembrar a passagem de Jesus aqui na Terra, quando ele andou em Jerusalém há 2000 anos que ele esteve aqui. Então, isso aí foi o que está escrito aqui no livro de João. E você faz as suas preces, confia em Deus, tenha muita fé em Deus, porque nós vivemos hoje aqui, mas ninguém gosta que fala. Mas pode dizer que todos nós estamos de mala pronta. O dia que Deus olhar lá no livro, ó, vai bonitinho. E as bagagens ficam tudo aqui, que ninguém é dono de nada, pensa que é, mas não é. Então é isso que eu quero dizer para você. E que há muitos anos eu era cega, porque eu não via as coisas de Deus. Agora Deus me mostra as coisas, Ele limpou minha visão, Ele vai limpar a sua visão. Ele vai limpar a sua visão. Ele vai te mostrar. E quem afastar do seu caminho, não chame para voltar. O que saiu, que não é bom para você, Deus conhece. Ele vai tirar do seu caminho o que não for seu. O que não for bom para você, Deus vai tirar. Que nem Ele tirou do meu caminho. Eu um dia eu vou contar uma história aqui rapidinho, porque vai ficar longo. Eu entrei num local para mim comprar um refrigerante de garrafinha. A pessoa não olhou no meu olho nem um minuto. Porque ele não tem força de olhar para mim. Tem muitas pessoas que quando passa perto de mim, escarra, cospe. Porque o negócio manifesta nelas. Porque eu não carrego qualquer coisa, eu carrego uma grande unção. E o que eu carrego não é qualquer coisa. Então, tem pessoas que não conseguem olhar no meu olho, tem pessoas que destroçam a teia, vem numa calçada, quando ela vem para encontrar comigo, ela muda para outra. Só que antigamente eu não entendia isso e agora eu entendo. E Deus, Ele me mostra as coisas. E Ele vai mostrar para você. É só você confiar nele. E Jesus vai te dar um grande livramento. Boa noite.